Muito obrigado pelo interesse em conhecer a pesquisa de engajamento organizacional medida IAN. Esta metodologia é capaz de medir as consequências do desempenho da liderança no projeto empresarial e resultados organizacionais. A estratégia organizacional e seus resultados dependem do trabalho eficaz das pessoas em cada nível hierárquico. O projeto empresarial define um caminho a ser seguido pelas pessoas da organização. Cada um que atua em uma determinada área e nível hierárquico, líder ou liderado, precisa executar seus trabalhos de modo eficaz para garantir que a estratégia organizacional e os resultados estabelecidos serão alcançados. Sua organização consegue medir se os trabalhos realizados comprovadamente contribuem para que a estratégia e seus resultados aconteçam? Se sua resposta for negativa, provavelmente sua organização está agindo de modo reativo. Isso significa que o resultado do desempenho da liderança é medido somente através de indicadores finais de qualidade e produtividade dos processos e números econômicos financeiros. Por outro lado, uma organização é proativa quando, ao verificar que a liderança não está entregando tudo o que as pessoas precisam para executar seus trabalhos com eficácia, agem imediatamente para solucionar o problema. Com o IAN, pode-se medir o desempenho de cada gestor através da revelação de quão bem cada liderado é atendido naquilo que precisa para realizar seu trabalho conforme o esperado. A seguir, veremos exemplos de 3 necessidades. Para realizar com eficácia seus trabalhos, as pessoas na organização precisam de metas. Qual é o resultado esperado do trabalho que estão fazendo? Através da medida IAN, o liderado revela em qual das 4 situações ele se encontra. Cada situação representa quão bem está sendo atendido pela liderança naquilo que precisa. Qual dessas 4 situações possibilita maior engajamento do liderado com a estratégia e resultados organizacionais? A necessidade de competência diz respeito à execução dos métodos de trabalho com perfeição, disposição e autoconfiança para alcançar as metas. Como último exemplo, vejamos a necessidade de propósito do trabalho. A medida IAN revela a situação de cada uma das 20 necessidades. Atendidas, elas garantem engajamento com o projeto empresarial e resultados. Deixadas de lado, causam insatisfação em todos os envolvidos, prejudicam a execução da estratégia, ameaçam os resultados econômicos financeiros, impedem a retenção de talentos, entre outras consequências indesejadas. Observe este exemplo de relatório da medida IAN. Os liderados João, Fábio, Vitor e Maria fazem parte da equipe liderada diretamente pelo gestor Fernando. João, além de gestor, é ocupante de um cargo-chave, isto é, executa um trabalho de elevado impacto na estratégia e resultados. Fábio é gestor. Vitor, um liderado que não exerce cargos de liderança. Maria também é uma liderada como Vitor, mas ocupa outro cargo-chave na equipe. Na coluna individual P, o X marca o que cada um considerou como suas 5 necessidades prioritárias no momento. Na coluna S, cada um revelou a situação em que se encontra em cada uma das 20 necessidades. As situações 2 e 1 aparecem destacadas em vermelho. Na coluna Equipe, o P revela a quantidade de liderados da equipe que considerou aquela necessidade prioritária, colocando em evidência as mais importantes na opinião da equipe. O S consiste na média das situações de cada liderado em cada uma das necessidades. Esta média, quando vermelha, conforme podemos ver na necessidade de desafios, indica que, na média, os liderados revelaram estar em situação 2, regular, ou 1, insatisfatória. Isto é preocupante em qualquer necessidade, ainda mais nas 3 primeiras: meta, métodos de trabalho e competência. Evidencia a ineficácia não só na gestão das pessoas, mas também na gestão do processo, causando graves problemas na qualidade e produtividade. Quando também acontece nas necessidades 7, interação, 11, propósito do trabalho, 13, retorno sobre o alto desempenho e 14, retorno sobre o baixo desempenho, a gestão com pessoas é muito ineficaz, causando elevada rotatividade, faltas e atrasos no trabalho, baixo cumprimento com as entregas do processo e clima organizacional ruim. As 7 necessidades, metas, método de trabalho, competência, interação, propósito do trabalho,
Retorno sobre o alto desempenho e retorno sobre o baixo desempenho, que aparecem em negrito, são consideradas vitais para o engajamento do liderado na execução da estratégia e obtenção dos resultados organizacionais. É fundamental que cada liderado esteja na situação 4 nestas necessidades. Finalmente, o relatório apresenta o IAN, Índice de Atendimento de Necessidades de cada liderado. As cores verde, amarela e vermelha do IAN indicam se o desempenho do Fernando, como gestor do processo e gestor das pessoas, é eficaz ou ineficaz. A liderança do gestor Fernando junto a cada um dos seus liderados só é considerada diferenciada quando o liderado tem um índice de 85% ou mais de atendimento das suas necessidades, com as 7 necessidades vitais na situação 4 e as demais no mínimo 2. Neste caso, o IAN do liderado aparece na cor verde, como é o caso do Fábio. Amarelo significa um IAN com porcentagem entre 66% e 84%, ou com alguma das 7 necessidades vitais na situação 3. Isto acontece com o liderado Vitor, e neste caso a liderança do Fernando é considerada ineficaz. A liderança do Fernando está muito ineficaz com os liderados João e Maria, ambos ocupantes de cargos-chave. O IAN vermelho destes liderados significa uma porcentagem de atendimento das necessidades até 65%, ou algumas das necessidades vitais na situação 2 ou 1. Analisando a realidade da equipe do gestor Fernando, podemos constatar que o único liderado possivelmente engajado é o Fábio, com o IAN verde. A liderança do gestor Fernando não está contribuindo para que a organização seja considerada a melhor para se trabalhar. O processo onde o liderado João, com o IAN vermelho, é gestor, certamente está com sérios problemas de entrega. Por diferentes motivos, os liderados João e Maria, ocupantes de cargos-chave, podem estar pensando em sair da organização. O liderado Vitor também, pois suas necessidades de autorrealização, as 5 últimas da hierarquia, não estão sendo atendidas. O IAN evidencia a situação atual da liderança na organização, um retrato que indica a opinião de cada respondente e, além de uma visão geral da equipe, possibilita e incentiva espaço para diálogo e melhorias. A medida IAN torna tangível o que aparentemente não era mensurável. Com o IAN, sua organização saberá onde a liderança pode melhorar e por onde começar esse trabalho para garantir que a estratégia organizacional e os resultados estabelecidos sejam alcançados.